Aí teve que comprar uma tábua lá, um notebook velho lá, colocou lá e ele está escrevendo. Está fazendo o que aí? Eu estou fazendo, sei não, estou fazendo um relatório. Opa! Aí coloca os livros dele lá, as coisas plásticas dele lá, e fica fazendo. Tudo que eu faço para a criança que é imitar, eu só pergunto. E se ele aprender os meus defeitos, pior que vai aprender. A minha esposa fala com as minhas brincadeiras em casa, a minha esposa faz me ensinando essas suas coisas para o menino. Eu sou esse aí, dentro de casa, e ele acaba aprendendo tudo isso. É inevitável, a criança não aprendeu. Eu posso ensinar esses dias. Eu posso ensinar, eu posso inclusive falar, filho, não faz isso. Aí ele pode dizer, o senhor fez. Se eu fizer uma coisa de errado, ele vai, talvez que ele não fale, mas talvez ele não fale. Às vezes ele fala, ele fala para cá. Mas mesmo que talvez nossos filhos não falem, mas eles pensem nisso. Você está dizendo para mim não fazer, eu só estou fazendo. Como você vai dizer para mim não fazer isso se eu estou fazendo sobre Deus? O Senhor está ensinando com o seu exemplo. Nós precisamos repetir o amor de Deus constantemente para os nossos filhos. Nossas ações no dia a dia precisam ser questionadas dentro de casa. E essa é a grande dificuldade, porque muitas pessoas acham que tem que ser crente apenas dentro da igreja. Chega em casa, vai tirar a roupa do cristianismo, coloca lá fora, volta para a igreja, isso tudo. Não funciona assim. Eu preciso, antes de conquistar pessoas, antes de dar estudo bíblico, antes de alcançar o mundo, eu preciso alcançar primeiro a família. O próprio Jesus, no princípio de Jesus, lá em Atos capítulo 8, começando por Jerusalém, Samaria, pelo Judá e até os confins da terra. Esse princípio começa pelos mais próximos. Quem são as pessoas mais próximas de você? Não é sua família. É pela nossa família, nossa vizinhança que nós devemos pregar. Para a nossa família. E então, o texto vai apresentar para nós que a palavra de Deus precisa ser comunicada. Isso é constantemente. Tanto andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, em todas as situações da vida, precisamos relembrar os nossos filhos do amor das leis de Deus. As leis de Deus, elas estão para nos proteger, para nos proteger. E quando nós ensinamos isso, nós estamos cumprindo o nosso papel. Muita gente se preocupa com o filho e tem um curso universitário muito importante, onde ele se formar, que a gente tem como prioridade fazer com que o seu filho seja um ótimo trabalhador. Outros têm como prioridade fazer com que o seu filho seja melhor do que ele mesmo. E todas essas ideias são excelentes. Mas isso não deve ser a prioridade para o pai ou a mãe. A prioridade para o pai e a mãe é ensinar os seus filhos sobre a salvação. Ensiná-los a conhecer Jesus, a amar a Jesus e a respeitar as suas leis. Essa deve ser a nossa prioridade. Cada atitude nossa. Cada vez que a gente vai disciplinar os nossos filhos, ou cada vez que a gente vai demonstrar a fé e amor pelos nossos filhos, nós precisamos lembrar que nós somos representantes do cara. Cada coisa que nós vivemos fazer na frente dos nossos filhos, a gente precisa lembrar que nós somos representantes de Deus para eles. A visão com relação a Deus, positivo ou negativo, que nossos filhos vão ter, reflete muito como nós somos de Deus. Tem muita gente que não tem noção disso. Eu conheço diversas pessoas que, quando no culto da igreja alguém diz, Deus é bom pai. Essa pessoa vira
e talvez ela não teve um pai muito longe de representar a casa de Deus. E talvez ele pense na cabeça, se Deus for como um pai, eu também. Talvez algumas pessoas, quando a gente diga o amor de Deus, é simplesmente o amor da minha mãe. Não pode pensar assim, o amor de Deus é como o amor da minha mãe que me abandonou, eu perdi. Que isso não possa acontecer dentro de nós, no amor de Deus. Que nós possamos lembrar em cada instante da nossa vida. Que a nossa vida, nossas palavras, nossas atitudes precisam pregar, principalmente, inicialmente, para a nossa família. Para a família. Principalmente para os nossos filhos. Né? Uma outra vez que nós estamos apresentando aqui. Muitas vezes a gente negligencia a família pelo trabalho, negligencia a família. Tem gente que negligencia a família até mesmo pela obra da igreja. Não, coloque Deus em primeiro lugar e depois Ele vai cuidar das coisas. Mas colocar Deus em primeiro lugar é muitas vezes cuidar da nossa família. Eu sou pastor da igreja. Mas antes de eu ser pastor dessas 14 igrejas que nós temos no distrito, eu sou o pastor de mais uma igreja. 15 igrejas, porque eu tenho a minha igreja em casa, a minha família, a qual eu preciso pastorear. Vou falar uma palavra aqui para os maridos que estão. Na Bíblia, o marido, o homem da casa, ele deve ser sempre sacerdote. O que isso implica? Ele é um líder espiritual. Aí ele deve ter a atitude de chamar, vamos aqui, vamos dedicar um tempo para nós buscarmos a Deus, para a gente fazer a oração, para a gente fazer o culto doméstico, para a gente louvar a Deus. Vamos dedicar 10 minutos por dia, todos os dias, para a gente fazer o culto familiar. Quando surge um problema, o homem deve ser o primeiro a ter a atitude, fala, amor, nós vamos buscar a Deus, e Deus vai nos dar a solução. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. O homem deve ser o sacerdote, o líder espiritual do seu lar. A esposa também? Tem. Mas a esposa, claro, ela tem um papel nessa questão fundamental, importante. E muitas esposas, o trabalho dela é dobrado, porque além de fazer a função dela, de cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar das coisas, elas precisam muitas vezes ensinar o marido a ser o líder da casa, o líder espiritual. Mas, veja só, hoje eu gostaria de fazer um texto especial para cada um de nós. Nós somos chamados por Deus para representar a palavra dele para as outras pessoas, para o nosso próximo. E as pessoas mais próximas é a nossa família. E diante disso, eu gostaria de chamar aqui o casal. Júlia e Sandra, pequenina Helena. Antes, pronto, pode ser. Então, vou tocar um vídeo, enquanto eles estão se preparando aqui, eu vou terminar um vídeo e vocês vêm aqui. Vem aqui, casal, por favor. Tem mais outro vídeo? Mas vem aqui. Vem aqui já.
pouquinho, por aí só um pouquinho, tudo que a Helena passou. E eles não querem falar, contar, né? E aí está aí um pouquinho da história da Helena, mas independente do que ela passou, que ela foi entubada, todo o processo longo que a gente sabe. Ficou quantos dias, Ana, aí no hospital? Um mês e quase 2 meses. Então, uma alegria para eles poder estar aqui hoje, para a honra e glória de Deus, representando a família, da família apresentando Helena a Deus. É isso. Amém. Bem, seu Juca, Sandra, vocês sabem o que significa a apresentação, a dedicação. O nome oficial é dedicação, a gente usa apresentação, dedicação. Essa cerimônia é muito bonita, ela representa, além da consagração da pequena Helena, mas ela também tem um sentido muito importante para vocês dois e para toda a igreja. Porque a dedicação é os pais dizendo que agora ela pertence a Deus. Ela não pertence apenas a vocês dois. Ela pertence a Jesus agora. Amém. E ao ela pertencer a Jesus, vocês precisam cuidar, amar ela, mas principalmente ensinar quem é Jesus. Ensinar o caminho da salvação para ela. Não pense, mas ela está muito pequenininha para entender. Ela entende as palavras que vocês ensinam para ela. A ciência diz que até desde o ventre materno já consegue entender muita coisa. Então não deixe, como a Bíblia diz, não deixe de inculcar a mente da sua filha. A filha de você, não deixe de inculcar as palavras sagradas. Não vocês ensinar a ela, suas vidas. Eu acredito nesse contexto de ensinamento da palavra de Deus. A dedicação da criança também, ela tem um sentido muito importante, porque é um compromisso que vocês dois estão tendo, de que estarão preparando a Helena, para que daqui a um tempo, quando ela estiver preparada, e ela decidir por isso, ela poder ser batizada. Essa cerimônia não é simplesmente para vocês agradecer a Deus, e também para vocês agradecer a Deus pela vida dela, que nós estamos vendo aí. Vocês devem ter sofrido muito, ver a pequenininha no hospital, né? E como deve ter sido difícil. Esse é um momento que vocês também louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida dela, mas é um momento também do compromisso de vocês. E a partir de hoje, vocês fazerem todo o possível para representar o caráter de Deus para a vida dela. Vocês representar o amor de Jesus para a vida dela. Como falei, boa parte da compreensão sobre Deus que ela vai ter quando ela ficar adulta, ela vai tirar isso do comportamento de vocês dois. Essa é uma missão muito importante e muito que nos chama muito, tem muito dever. Né? Tem os seus benefícios, é maravilhoso, uma criatura tão linda desse jeito, bonitinha desse jeito. Teve um dia que ela começou a dizer: papai, te amo, mamãe, te amo, vocês vão se derreter nisso. Mas além disso, temos um dever, vocês têm um dever muito importante para com ela, que é ensinar a ela o caminho da salvação, o caminho de Jesus. Não somente isso, porque se dedica a ela, se apresenta ela para a igreja, com um motivo. Porque a igreja também tem um dever muito importante na educação dela. Não apenas os pais que têm, toda a comunidade tem o dever de instruir os pais, de ajudar eles na educação dela. Muitas vezes, se for preciso, ajudar eles no culto doméstico, ensinar pessoas que não sabem, né? Ou ensiná-los alguma coisa que eles estiverem precisando aprender. As mães mais experientes, talvez dar algumas dicas para a Sandra, que provavelmente já deram muitas, né? Para o
conjuga também, né, os maridos mais experientes, os pais mais experientes aí, ajudar ele no que ele precisar, e no momento em ver uma falha, porque é normal, todos nós falhamos, e como pais, uma falha a gente poder orientar, ajudar eles. Então a igreja também precisa se comprometer uns com os outros, e principalmente com eles, aqui no contexto nós estamos falando com eles. Então, nesse momento, a gente vai fazer a oração de dedicação da Helena. Eu vou pegar ela nos braços. Nós vamos nos ajoelhar, enquanto a igreja, se quiser, pode ficar em pé em espírito de oração. Santo, 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 santo eterno Deus. Bendito é o teu nome eternamente. Aqui nós estamos, Senhor, com a tua filhinha, pequenina Helena. Essa criança que tão novinha, mas já passou por tantas dificuldades já. Peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe ela poderosamente. Quero te agradecer pela vida dela. Os pais estão aqui radiantes, agradecidos pela saúde, pela vida dela. Mas pedimos também que o Senhor abençoe ela, Senhor. Neste momento, entregamos a vida dela nas tuas mãos. Amém. Ela pertence ao Senhor também. Pedimos que nesse momento, Senhor, o Senhor abençoe o Juca e a Sandra, para que eles tenham sabedoria para educar a Helena e prepará-la para quando ela tiver idade, ela tiver consciência, ela possa tomar decisão para o batismo. Amém. Abençoe todos nós, a igreja, que possamos ter sabedoria para ajudá-los, para orientá-los e para, talvez, dar suporte a eles no que eles precisarem na educação da igreja. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa criança. E quando ela crescer, ela seja uma bênção, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Amém. De saúde, de paz, mas principalmente a tua graça sobre a vida dela. Amém. Se nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, parabéns. Tchau. E você eu vim aqui, vou trazer o certificado com o direitinho. Tá? Muito bem. Podem se assentar. Então, como eu falei, esse é um momento solene, a dedicação da Helena, e que Deus possa nos dar uma ótima noite na presença. Amém. Nada. Coração de gêmea, coração
coração que é inspirado por ti.